Existe um tipo de cansaço que não vem apenas do corpo. É aquele cansaço de tentar permanecer firme, enquanto tudo ao redor parece balançar. Talvez você tenha vivido dias assim, dias em que a mente não para, seu coração fica em alerta, seu futuro parece incerto, a fé continua de pé, mas por dentro existe uma luta silenciosa. Exatamente para esse lugar que Salmo 46 fala. Ele começa declarando que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Perceba isso. A Bíblia não diz que Deus será refúgio apenas quando tudo melhorar. Não diz que Ele será força apenas quando a tempestade passar. Não diz que Ele aparecerá somente depois que você aguentar mais um pouco. A passagem mostra que Deus é refúgio. Deus é fortaleza. Deus é socorro bem presente. Presente na angústia. Presente no medo. Presente quando você não sabe explicar aquilo que está sentindo. Presente quando tudo parece instável. Esse salmo não nega a realidade do caos. Logo depois, ele afirma que não precisamos temer, ainda que a terra se abale e os montes sejam levados para dentro dos mares. Em outras palavras, fé bíblica não é fingir que nada está acontecendo. Fé bíblica olha para o caos e ainda assim declara: Deus continua sendo maior. A terra pode se mover, montes podem tremer, águas podem rugir, mas Deus não perdeu seu lugar. Talvez essa seja a palavra que você precisa guardar hoje. Aquilo que treme ao seu redor não abalou Deus. A notícia que te assustou não assustou Deus. A pressão que caiu sobre você não empurrou Deus para longe. A instabilidade que mexeu com seu coração não tirou Deus do trono. Deus continua sendo refúgio no meio daquilo que você não controla. Existe uma parte muito forte nesse salmo. Ele diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada. Essa frase revela algo profundo. Deus não é apenas socorro distante. Ele não é apenas alguém observando de longe. Ele está no meio da luta, no meio da pressão, no meio da noite difícil, no meio da mente cansada, no meio daquilo que você ainda não conseguiu resolver. Quando Deus está no meio, você não está sozinho nem solto. Talvez você tenha pensado: eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que resolver tudo, eu preciso ser forte durante todo o tempo. Mas Salmo 46 corrige essa mentira. Você não é seu próprio refúgio. Você não é sua própria fortaleza. Você não precisa sustentar sozinho aquilo que deve ser colocado diante de Deus. Há momentos em que a fé não aparece como força para continuar correndo. Às vezes, a fé aparece como coragem para parar. Por isso, Salmo 46 também diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase fraca. Não é convite superficial para relaxar. É uma ordem espiritual para seu coração parar de tentar ocupar lugar que pertence a Deus. Aquietar não significa desistir. Aquietar significa reconhecer limite. Significa dizer: Senhor, isso é grande demais para mim, mas não é grande demais para ti. Significa parar de carregar durante a noite inteira aquilo que precisa ser entregue. Significa parar de alimentar a pressa que rouba sua paz. Significa descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Porque Deus não precisa que você esteja no controle para continuar governando. Essa é uma das maiores verdades de Salmo 46. Você pode descansar, porque Deus continua sendo Deus. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não enxerga saída, mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando seu coração ainda está tentando se acalmar, Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo força, Deus continua sendo socorro presente, Deus continua no meio. Se Deus está no meio, sua história não está largada. Medos podem tentar aumentar a ameaça. Ansiedade pode tentar antecipar uma tragédia. Cansaço pode tentar convencer você de que não dá mais. Mas a palavra de Deus permanece firme. Deus é nosso refúgio.
nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então hoje, antes de terminar esta mensagem, respire, solte por um momento aquilo que você não consegue controlar. Entregue a Deus aquele medo que você não contou para ninguém. Entregue a pressão que está ocupando sua mente. Entregue a insegurança que você tem tentado esconder. Entregue esse amanhã que você ainda não sabe como será. Você não precisa afundar naquilo que Deus prometeu sustentar. Você pode se firmar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece tremer.